O que eu gostaria de conversar com vocês, nos poucos minutos que eu tenho, é um pouco sobre uma verdade que, para nós, como igreja, como Iba Viva, deve ser sempre repensada, relembrada, reafirmada. A nossa missão é integral. Nós temos uma missão como igreja e como Iba Viva temos esta convicção de que a nossa missão é uma missão integral. E eu quero então falar sobre essa frase. Você conhece ela? Conhece ela? O que essa frase é? Para nós? É aquilo que nós pensamos como ser igreja, aquilo que nós queremos fazer como igreja, a igreja que queremos ser, o como queremos atuar nesta cidade. Por isso nós dizemos que uma cidade transformada por uma igreja acolhedora, que promove cura social e renovação cultural, formada por autênticos discípulos de Cristo, transformados por meio do ensino bíblico. Em outras palavras, nós temos, naquilo que queremos ser como igreja e onde queremos chegar como igreja, nós temos o fundamento daquilo que é uma missão integral, e é sobre isso que eu quero conversar um pouco com vocês. Uma primeira pergunta que a gente sempre levanta sobre missão integral: será que esse negócio de missão integral é uma nova moda? Será que isso é uma novidade? Será que isso é algo que a gente inventou porque é uma fórmula de crescer a igreja que está dando certo? Será que o que seria então essa missão integral? Apenas uma novidade? Essa é uma crítica que, como professor de missão integral numa faculdade latino-americana de teologia integral há 8 anos, é uma crítica que a gente ouve bastante, né, de que a missão integral é uma nova moda, é um modismo e que, na verdade, nada tem que mudar na missão, a missão sempre foi essa. Mas será que é isso mesmo? Como é que a gente deveria pensar essa missão integral? Ela não é uma novidade, para responder a pergunta. A missão integral não é uma novidade. Na verdade, a missão integral é um esforço para resgatar a essência da missão neotestamentária. É um esforço para resgatarmos aquilo que os cristãos e cristãs lá do tempo do Novo Testamento nos ensinaram a partir da sua vivência missionária. O que eles deixaram registrados para nós nas páginas do Novo Testamento como a sua experiência missionária. A missão integral simplesmente quer resgatar esses valores bíblicos de missão. Não estamos inventando nada. A missão integral, na verdade, não inventou nada. Ela simplesmente repensou a sua missão, os caminhos que a igreja tomou ao longo de sua história em missão, e confrontou esse repensar com aquilo que a gente encontra no Novo Testamento. E quando a gente fez esse exercício, nós fomos descobrindo que existem alguns conflitos entre o que vinha sendo o conceito de missão que regia a igreja ao longo de séculos e aquilo que nós encontrávamos dentro do Novo Testamento. Por isso, gente, que missão é algo que sempre deve ser repensado. Nós devemos sempre parar para avaliar aquilo que tem sido a nossa missão, o que temos feito, se aquilo de fato continua encontrando nas Escrituras o seu fundamento, se parte daquilo que de fato Jesus e os apóstolos deixaram para nós como ensino. Então, partindo desse pressuposto de que ela não é uma novidade, mas ela é um repensar a nossa missão, à luz da missão dos primeiros cristãos, conforme o Novo Testamento deixou para nós, eu gostaria de falar sobre a missão integral, dentro das muitas abordagens que a gente poderia fazer, mas dentro dessa, a missão integral como superação de dicotomias na missão. Então, do que exatamente nós estamos falando? Essas dicotomias foram detectadas ao longo da história. E eram dicotomias provenientes de um conceito de missão e de uma prática de missão que a igreja vinha realizando ao longo de séculos. Então, são muitas essas dicotomias, dentre elas eu quero destacar apenas 4 e conversarmos, porque isso nos diz respeito como igreja. A primeira delas é uma separação, é a dicotomia entre missão local e missão transcultural. Essa é uma primeira dicotomia problemática que a missão integral tenta resolver. Por que isso é uma dicotomia e como é que a gente observou na história? Ao longo do tempo, a missão se dividiu desse jeito.
entre a missão local da igreja e a missão transcultural, mas como se essas fossem duas missões. Existe uma missão local e existe uma missão transcultural. É claro, isso é óbvio, que nem todo missionário é chamado para uma missão transcultural. E nem todo missionário é chamado para uma missão puramente local. E isso a gente entende. A gente ouviu testemunhos de missionários transculturais. O apóstolo Paulo, de quem a gente extrai muitos ensinos da nossa teologia cristã, era um missionário transcultural, alguém que se dedicou a uma cultura diferente. Então, o problema não está em missão local e em missão transcultural. O problema está quando a gente separa uma da outra. Quando a gente faz uma dicotomia entre local e transcultural, nós começamos a encontrar alguns problemas com o nosso conceito de missão. Por quê? Porque o conceito de missão da igreja, como se a missão transcultural passasse a receber uma importância e uma urgência maior. Esse é um dos problemas. Quando a gente separa a missão entre o que é local e o que é transcultural e coloca os dois em balança, o que pesa mais vai ser sempre o transcultural. Nós sempre vamos olhar o transcultural como o mais importante, como o mais urgente. E, de certa forma, a gente se convence realmente disso. Por quê? Porque a situação em diversos lugares, como a gente vai ouvir hoje à noite, mostra que existe uma necessidade urgente de missão, que existe uma necessidade muito grave para que a igreja se envolva em missão nesses lugares, precários, difíceis, em outras culturas, muitas vezes fechadas ao evangelho. Porém, nós temos um problema que vai além disso. Ou seja, isso é uma realidade. Porém, essa realidade, quando separada de missão local, pode trazer um problema muito grave. Qual é esse problema? A ideia de que o envolvimento missionário da igreja é financeiro. Uma vez que a igreja, nós todos, como comunidade, a gente não vai sair do nosso campo. A Iba Viva não vai transportar todos nós para uma missão fora daqui. Daí qual é o envolvimento missionário da igreja, que se vê como uma igreja de missão transcultural? O envolvimento missionário é de duas formas. A gente ora e a gente contribui. Ou seja, nós olhamos para fora, olhamos para aquilo que é uma outra cultura e nos envolvemos com isso. E isso é positivo. Orar e contribuir, sem dúvida nenhuma que isso é positivo. Qual é o problema? É quando você separa isso e encara a missão e define a missão somente dessa forma e desse aspecto. Quando, na realidade, a missão transcultural e a missão local fazem parte de uma mesma e única missão. A missão, segundo o que nós aprendemos no Novo Testamento, é uma só. E isso fica claro para nós em Atos capítulo 1, versículo 8. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Vocês se lembram bem do contexto desse versículo, não é? Onde ele fala o seguinte: vocês, cheios do Espírito Santo, cheios do poder do Espírito, serão as minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Onde Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra está em um mesmo dito de missão, tanto a missão local quanto a missão transcultural. Aqui nós temos em Jerusalém e Judéia uma região, uma localidade, um centro, a partir do qual a mensagem do Evangelho se propagaria a uma outra cultura, atingiria os samaritanos e os confins da terra. Nós temos no mesmo dito de missão, portanto, a união delas duas. A igreja tem a sua missão local, o seu impacto local, e como aquele efeito de uma pedra que você joga na água, ela se expande progressivamente, onde o impacto começa no local, começa na cidade, começa ao redor desta comunidade e se expande até os confins da terra. Esse era o projeto missionário, inclusive, que a gente vê acontecer dentro do livro de Atos dos Apóstolos. Uma segunda dicotomia, que é consequência da primeira, a separação entre os que vão e os que ficam. Porque se você pensa que o trabalho missionário da igreja é enviar missionários para fora, isso nos leva a uma outra dicotomia. Existem aqueles que são chamados por Deus para irem.
e os outros ficaram, não são chamados. Os chamados são aqueles que enviamos, e aqueles que enviamos é que têm um chamado missionário. Daí a nossa responsabilidade como irmãos é a responsabilidade de orar e de contribuir. Ou seja, nunca pare de fazer isso. Continue sempre a orar e a contribuir. Mas não permita que essa separação exista. Por quê? Porque a ideia é que o missionário que foi é o mais abençoado. O missionário que foi é aquele que abriu mão de tudo. O missionário que foi, então, é aquele a quem foi exigida uma mudança radical de vida. O missionário que foi é aquele que foi transformado, teve uma experiência mirabolante e por isso foi. Ou seja, parece ser ele, o missionário que vai, uma categoria superior, especial de cristão. Quando na realidade olhamos para o Novo Testamento e encontramos uma realidade diferente, onde todos são missionários. Onde todos são missionários. Aliás, nós temos visto isso nos testemunhos que ouvimos essa manhã. Todos nós somos missionários. O texto de Efésios capítulo 4, versículo 7 diz assim: e a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. A cada um de nós foi repartida a graça de Cristo. E no contexto de Efésios capítulo 4, essa graça é a capacitação com dons. E ele chamou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar todos os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Por quê? Porque é a presença do Espírito Santo em nós que nos faz missionários. É a presença do Espírito Santo em nós que nos faz missionários através do dom que Ele deu, ou dos dons que Ele deu a cada um de nós, sem nenhuma exceção. Não existe a separação entre os que vão e os que ficam. Existe, sim, uma missão dada a cada um de nós, onde a nossa vida é o nosso contexto missionário. Cada dom que Deus distribuiu a nós é para que este dom seja usado no cumprimento da nossa missão. E essa missão a gente pode sim definir em 3 partes. Uma primeira missão que a igreja tem é a missão de glorificar a Deus. A carta de Paulo aos Efésios é sensacional em mostrar que tudo é para o louvor da glória de Deus. Primeiro capítulo de Efésios, então, enfatiza isso de uma forma muito bonita, poética, mostrando que tudo é para o louvor da glória de Deus. A segunda missão que a igreja tem é para com ela mesma. A edificação mútua, a edificação do corpo de Cristo. Entendemos que Deus nos deu pessoas com dons, onde dentro da nossa comunidade nós preparamos a todos os que se envolvem no ministério, para que aprendam a desenvolver os seus dons, descubram os seus dons, encontrem-se no corpo de Cristo, encontrem-se na missão. Nós temos professores para isso, nós temos pastores para isso, nós temos liderança para isso, pessoas que Deus nos deu, para que através do trabalho dessas pessoas, todos nós tenhamos o nosso dom descoberto e desenvolvido, para que a gente cumpra a terceira parte da nossa missão. Levar este evangelho àqueles que não conhecem o Senhor. Preparar a todos nós para a obra do ministério. Uma terceira dicotomia é a diferença entre a igreja local e o campo missionário. Onde o campo missionário nos afeta diretamente porque a igreja deixou de ser um campo missionário. E o campo missionário sempre está lá fora. O campo missionário sempre está além de uma fronteira, onde a igreja perde, portanto, a necessidade do impacto local. Não olhamos mais o lugar onde estamos como campo missionário. Olhamos e pensamos, quando a gente ouve a expressão campo missionário, logo vem à nossa mente um trabalho transcultural, fora do país e bem longe daqui. Geralmente é o que a nossa mente acaba pensando.
Porém, será que essa dicotomia está certa? Será que isso é uma realidade? Será que a gente pode realmente aceitar uma missão que separa a igreja local do campo missionário? Porque a consequência lógica dessa divisão é quando a igreja perde a sua relevância local. Ela não tem absolutamente nada para fazer no seu local, onde está inserida, na cidade onde está inserida, no bairro onde está inserida. Ela só tem o que fazer fora daqui, além de fronteiras. E isso se torna problemático. Por quê, gente? Porque a nossa vida é campo missionário. A nossa vida é campo missionário. Tudo aquilo que temos, que somos, que Deus nos deu, é o nosso campo missionário. O texto de Paulo, em 1 Tessalonicenses, do capítulo 1, versículo 6 até o versículo 8, ele diz o seguinte: de fato, vocês se transformaram nossos imitadores e do Senhor, pois, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. Um dos mais belos elogios que Paulo faz a uma carta para quem escreveu. E nessa carta ele elogia eles porque partindo deles, partindo dos Tessalonicenses, ou seja, partindo da realidade local daquela comunidade, uma comunidade que se converte a Cristo, uma comunidade que se fortalece no ensino dos apóstolos. E essa comunidade transformada começa a ter aquele efeito da pedra jogada no rio. Ela tem um impacto progressivo. Ela começa no seu campo missionário. E o campo missionário é onde eles estão. E partindo deles, propagou-se para todo canto a mensagem do Evangelho, de modo que eles se tornaram uma igreja exemplar para todas as igrejas da Macedônia e para as igrejas da Acaia. Uma quarta e última dicotomia é a separação entre evangelização e ação social. E essa talvez seja uma das mais conflitantes para nós, às vezes difícil de ser compreendida. A separação entre evangelização, o falar do evangelho e a ação social. Como é que a gente pensa evangelização? Evangelização se tornou a mensagem verbalizada da salvação. Evangelizar é falar de Jesus para alguém. E eu já contei para vocês que eu tenho um problema muito grave com isso. Quando eu subo aqui eu perco todas as minhas inibições, mas quando eu desço aí eu viro, é difícil. Eu não sou uma pessoa que conversa fácil, que inicia uma conversa, então no elevador é uma tortura para mim. Eu tenho dificuldade com isso. E muitas pessoas têm dificuldade, geralmente as que estão olhando para mim, dando risada e balançando a cabeça, né? Sabem bem do que eu estou falando. Ou seja, não somos todos nós que temos essa capacidade, essa facilidade, porque isso, gente, tem a ver com personalidade, mas principalmente evangelista é um dom do Espírito. E a gente sabe reconhecer um evangelista. E eu, sinceramente, encho os meus olhos de alegria quando eu vejo um evangelista em ação. Porque eu falo, graças a Deus por ele. Graças a Deus pela missão dele. Graças a Deus pela capacidade que Deus deu para ele. E graças a Deus pela capacidade que ele deu para mim. Porque no meu trabalho como professor, porque esse é o dom que ele deu para mim, nesse meu trabalho, eu formo diversos evangelistas. E essa é a beleza do corpo de Cristo. Os dons são feitos para edificação mútua. É entendermos que naquilo que nós fazemos, nós estamos nos edificando mutuamente para que Cristo seja glorificado, para que a missão seja cumprida. Esse é o poder do Espírito que atua em nós. É assim que a gente faz. É assim que a gente deve pensar, portanto, a nossa missão. Mas aí a evangelização torna-se, então, essa mensagem verbalizada. De quê? De salvação. E, geralmente, como é que foi entendida a mensagem de salvação? Para a vida futura. Converta-se agora e você será livre das chamas do fogo do inferno.
Se você aceitar Jesus agora, então você será salvo e um dia a gente se encontra na eternidade. Confundimos, portanto, evangelização, a ação salvadora de Deus, com uma mensagem para a vida futura. E quando a gente olha para as páginas do Novo Testamento, quando a gente olha para a ação missionária do próprio Jesus nos evangelhos, quando a gente olha para a ação missionária dos apóstolos, dos discípulos e das discípulas de Jesus, no livro de Atos ou nas cartas, nós vamos descobrir que isso não é verdade. E que o evangelho nos aponta para uma mensagem muito mais profunda, onde a evangelização e a ação social não podem ser desvinculadas, porque a ação social se tornou uma assistência que não necessariamente inclui evangelização. Um outro erro, transformamos a ação social como uma estratégia para falar de Jesus para alguém. Esse é um outro problema. Quer dizer, a missão continua sendo falar, e a ação social é só minha estratégia. É aquela velha história, senta para me ouvir sobre Jesus que eu te dou uma cesta básica. Sabe? A missão continua sendo o falar, o verbalizar. Porém, será que isso é assim? A resolução é a teologia do reino de Deus. É entendermos como Jesus definiu o seu ministério, como Jesus definiu o seu chamado. Lucas, capítulo 4, de 18 a 19. Jesus, na sinagoga, abrindo o livro do profeta Isaías e lendo essas palavras. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Ele define a sua missão como uma missão de pregação, de libertação, de recuperação. Ele define a sua missão, portanto, de um modo integral. Jesus não se ocupou o tempo todo de falar, mas leia os evangelhos. E a sua fala e o seu ensino é o tempo todo intercalado com as suas ações. Ele não só fala sobre o reino de Deus, mas mostra o reino de Deus, alimentando, curando, proclamando libertação, dando vista ao cego, levantando o aleijado. Recebendo e acolhendo novamente na sociedade aqueles que eram excluídos, leprosos, prostitutas, marginalizados. Essa é a ação de Jesus. Não foi um teólogo que inventou, foi Jesus quem fez. E é nele que a gente aprende a nossa missão. Um outro texto que eu quero mencionar e com ele encerrar, Mateus capítulo 25, de 31 até 46, mas eu não vou ler tudo. Eu vou ler apenas a primeira parte desse texto, que diz assim: Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer. Eu tive sede, e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estive preso, e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome, e te demos de comer? Ou com sede, e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro, e te acolhemos? Ou necessitado de roupas, e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso, e fomos te visitar? O rei responderá: Digo-lhes a verdade. O que vocês fizeram a um dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. A realidade de que um dia o Senhor voltará, e o seu julgamento é sobre a missão, se ela foi cumprida ou se ela não foi cumprida. E o seu julgamento é: você deu de comer ao faminto? Você vestiu o que precisava de roupas? O julgamento é: você deu água àquele que teve sede?
Você visitou presos. Esse é o julgamento. Essa é a missão. O fazer o bem a essas pessoas, nessas condições, não é uma estratégia para falar de Jesus. Mas o fazer a missão é a maior proclamação de que o reino de Deus está entre nós. Onde as pessoas não vão ouvir a sua boca, os seus lábios mexerem para falar sobre Jesus. Eles vão ver Jesus em você. Essa é a diferença. Porque você viu Jesus no pobre, no nu, no necessitado, no preso, no oprimido. A missão é essa: olharmos para aqueles que precisam e vermos Jesus neles. É olharmos para as pessoas que o Eduardo mencionou da experiência dele e olharmos para eles e vermos Jesus nessas pessoas. E por isso fazemos por eles o que temos que fazer. Porque encontramos Jesus no necessitado. Porque encontramos Jesus no faminto, no pobre, no excluído, naquele que precisa. É assim que a gente define, portanto, a nossa missão. Uma parceira de programas lá da rádio uma vez disse para mim, não faz muito tempo: se eu nunca tivesse ouvido falar de Deus e não acreditasse que a Bíblia era a palavra de Deus ou algo desse tipo, se eu lesse essas palavras de Jesus, eu diria: esse é Deus. Esse é Deus. Um ser humano não diz um negócio desse. Uma pessoa normal não diz um negócio desse. Se eu só lesse essas palavras de Jesus, eu creria que Ele era Deus. Só essas. Porque ela nos apresenta Deus da forma mais inusitada possível que a gente pudesse imaginar, talvez. Nos apresenta Deus no excluído, no objeto da nossa missão, naqueles que precisam de nós. Esse dito de Jesus apresenta Deus para nós, não aquele Deus exaltado nas alturas, soberano, criador de todas as coisas. Ele mostra Deus para nós, um Deus pobre, nu e necessitado. Ele mostra Deus na fraqueza humana e na necessidade humana, para que ali nós tenhamos o nosso encontro com Deus. É por isso que a gente ouve palavras como essa: eu voltei da barra transformado. Porque lá você teve um encontro com Deus, com o pobre, com o nu, com o necessitado. Assim definimos, gente, a nossa missão.